Muito bem, hoje a gente vai falar sobre as fases da célula e sobre evangelismo. Mas antes eu quero voltar com você na lição da semana passada. A gente falou sobre o que mesmo na semana passada? Multiplicação de líder e das células. Houve um assunto que passou batido entre nós, pelo menos para mim, depois, conversando com o irmão, a gente percebeu que precisávamos rever este assunto. Quando a gente estava falando a respeito dos líderes serem bem-sucedidos, tem uma expressão aqui que diz assim: aprenda a delegar e olhe para todos como líderes em treinamento. Não existe sucesso sem sucessor. Os membros precisam ver a célula como um ambiente adequado para alcançar outros a Cristo. Mas o líder deve ver a célula como um ambiente que favorece para a formação de novos líderes. Entenderam alguma coisa errada? Vou só ler a primeira frase, a respeito do que nós praticamos. Tem uma coisa que nós praticamos que ele está mexendo conosco. Aprenda a delegar e olhe para todos como líderes em treinamento. O que você vê aí? O que está errado nesta frase em relação ao que nós praticamos? Então, nós temos uma estrutura. Qual é a nossa estrutura? Líder e... A partir de agora, não temos líder em treinamento. Porque se nós criarmos líder em treinamento, nós estamos ignorando a possibilidade de levantar outros. Então, como você entra como líder, tem o seu co-líder para multiplicar, você não tem que visualizar um líder em treinamento, você tem que visualizar quais daqueles que já estão se levantando como líderes em treinamento. Então, você vai olhar para todos e vai visualizar todos como potencialmente em líderes em treinamento. E aqui eu quero lembrar a vocês, o que a gente falou desde o início, é sobre a multiplicação. Hoje a gente só multiplica como? Não, é número grande, está bom. A gente só multiplica tendo líder e co-líder. A partir de agora, como é que funciona? Só o líder. Se tem líder e co-líder, glória a Deus. Mas na multiplicação, o líder que multiplica fica sozinho e o que é multiplicado fica sozinho. E ali, dentro de um ano, ele vai formar pelo menos um co-líder e multiplicar dentro de um ano. Essa é a nossa proposta. É claro que a gente vai crescer nisto. Então, são certos desenhos que nós temos que a gente vai precisar dar uma acertada na cabeça, que são vários anos vivendo no erro. Tudo bem? Todo mundo está entendendo? A gente vai encontrar algumas dificuldades, algumas resistências, mas com amor e com persistência, mostrando firmeza na visão, a gente vai superar isso em nome de Jesus. Amém? Agora vamos dar uma olhadinha no tema de hoje, que vai falar sobre as fases da... Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Diáconos, pode, por favor, ajudar aqui na entrega das folhas?
Vamos ver as fases de uma célula. Então, aqui nós vemos 4 fases de uma célula. A primeira é ganhar. A segunda, consolidar. A terceira, treinar. E a quarta, enviar. Nós temos na primeira lição de célula o que nós chamamos de fundamentos. Lá nós temos 5, que é edificar. Num dado momento é edificar. Isso em alguns modelos é chamado de a escada do sucesso, é que eles chamaram de fase. Olhando para nós, ganhar para nós é o mesmo conceito deles, consolidar para eles é discipular. Se você olhar aí na folha, vai falar de discipulado. Então, nós vamos ter que, para nós nos ajustarmos a pequenas coisas do modelo, nós vamos ter que criar um novo nome para aqueles que se levantam e vêm dar apoio à pessoa aqui. Então, o que nós chamamos de consolidação, estamos abertos à sugestão que você pode nos dar para a gente deixar a consolidação como uma ideia de evangelismo. Treinar é o que nós entendemos por treinar e enviar na nossa escada é multiplicar, que é a mesma coisa. Ele vai falar aqui em enviar em multiplicação. Agora você note que ganhar é um foco em ganhar pessoas para Jesus. E olha aí na sua tela e vê qual é o segundo item. Qual é a ênfase desta frase? Qual é a ênfase desta frase, dessa expressão? Cada pessoa deve ser encorajada, deve ter como alvo ganhar mais um. Nós temos esse alvo? Vamos ser sinceros, irmãos. Temos esse alvo? É algo que nós temos que aprender, mostrar junto às nossas células, que nós estamos aprendendo também, estamos juntos nessa ideia, mas é um alvo individual, cada um passar a ter este hábito de ganhar pessoas para Jesus. E o último item vai falar isso, a ênfase está no evangelismo pessoal e no evangelismo através das células. Então, o trabalho de ganhar é um trabalho pessoal, individual. Olhe que ele não fala aqui em convidar. Na semana passada ele falou, na lição passada, falou de convidar outros. Aqui ele está trabalhando com a ideia não só de convidar, mas do nosso compromisso de ganhar pessoas para Jesus. Então, é um processo que vai aumentando a nossa visão e vai nos levando a entender melhor quanto a gente estava meio desviado e quanto a gente pode progredir com esta nova visão, com esse novo modelo. E nós temos condições aí, num prazo, quem sabe, aí de uns 2 anos, estarmos bem afinados, se Deus quiser. Todo mundo andando aí no processo e fazendo a vontade do Senhor. O consolidar deles, como eu disse, é o discipulado. E a proposta deles é fazer com que o novo convertido esteja firme, sólido, cresça espiritualmente, esteja pronto para ser batizado e entrar no processo de tornar-se um líder. O modelo aqui, olha só, olha o modelo. É a fase cujo foco é firmar e fundamentar os novos convertidos. A ênfase está no cuidado pessoal e intencional. É diferente do nosso discipulado? Não é diferente. O alvo é levar o novo convertido ao batismo.
este encargo é dos líderes e dos membros maduros da célula. Nós dissemos para o pastor Marcelino que nós utilizamos material e temos um discípulo que acompanha o discipulado até o final. Eles não têm material, eles usam a expressão vida na vida. Um membro da célula se compromete em discipular uma pessoa, possivelmente a que ele ganhou, e eles vão ter encontros semanais sem ter assuntos definidos, livro na mão, nada na mão. Aí nós dissemos para ele que nós gostaríamos de manter o nosso modelo, que nós temos material e no nosso entendimento, se a gente deixar isso livre, vida na vida, a gente corre o risco de perder no meio do caminho, até porque já estamos treinados desde o início com o material na mão para discipular. E outra coisa, neste caso, quem é que é responsável por esta pessoa em levá-la ao batismo e tudo mais no nosso caso? O discipulador é o primeiro, e o líder concordando com o discipulador, levando essa pessoa para o batismo. Aqui a ideia é que são os líderes que vão levá-lo para o batismo. Então, na nossa visão, isso aí a gente continua com a visão, porque nós entendemos, no nosso contexto, que é melhor do jeito que temos feito. Um discipulador descer com o discípulo no batismo, ou até o líder descer, isso são coisas que nós estamos acostumados a ver. Então, é um material que estamos usando, tivemos que mudar, porque os livros que usávamos pararam de ser produzidos, especialmente o Construindo e Destruindo Fortalezas, relacionamento, Construindo e Destruindo Relacionamentos, não está sendo produzido, então a gente já fez tem gente usando um. Quem é que está aqui? Está usando um? Mônica, Cida, Márcio, Davi, está indo bem? Estão gostando? Uhum. Agora já estamos com 2 prontos, já em fase de formatação. Quem está mais adiantado está em qual lição? Você está na 4ª, Davi? 4ª. Então, acho que o Davi é o que está mais adiantado. Então, consolidar é nós cuidarmos, discipulando e fazendo o que a gente está acostumado. Treinar. O que é treinar? É capacitar o novo convertido a crescer na fé, nos valores, desenvolver seus talentos, desenvolver suas habilidades. Aqui fala de levá-lo para a escola de líderes. A escola de líderes que eles tinham até agora, quando Marcelino nos orientou particularmente, a equipe de célula, é um treinamento de 14 semanas, que são basicamente as lições de visão 1, visão 2. São 80% ou mais as lições de visão 1 e visão 2. Para o ano que vem, eles já fizeram um novo líderes de treinamento, quem faz é sempre a central. Nós vamos ver como fica, se a gente permanece com o nosso, ou se a gente já entra com o deles. A ideia é a gente ir se adaptando o mais rápido possível. Então, o novo convertido, o crente que chega de outra igreja, mas bem desorientado, sem a visão celular, sem entender bem, então ele vai ser treinado dentro da célula, dentro dos cursos que a gente oferece, para ele, daqui a pouco, estar se tornando um líder de célula. Alguém que vai ajudar na multiplicação. E o seguinte é o enviar ou, no nosso caso, o multiplicar a célula. Então, é o momento que nós temos, pelo menos, o líder e o co-líder maduro, para a gente multiplicar e cada um ir formando a sua nova liderança na sua nova célula. Então, este é o projeto, células menores,
células com 4, 5, 6. Se a gente conseguir, por exemplo, com 12 pessoas, no máximo 14, a gente multiplicar rapidamente com 7 para cada lado, a gente já estará crescendo muito. Crescendo muito. Mas como nós vimos na semana passada, na questão da multiplicação de líderes, o próprio líder sai da sua célula e leva mais um membro e abre uma célula nova. Nós vimos assim, um despojamento dos líderes de sair da sua célula e membros que estão lá maduros saírem para abrirem uma célula. Então, estas coisas que são muito fortes neles, que a gente precisa ir aprendendo, né? Todos nós temos a ideia de que nós somos imprescindíveis. Na verdade, se eu não estiver lá na minha célula, não vai dar certo. O Gilson chegou falando para mim, foi o Wilson. Como é que você falou, Wilson, para mim? Na chegada ali que estávamos, eu, você e o Gilson. O Gilson marcou reunião de supervisão com eles na quarta-feira. E aí? Ele está liderando a célula, eu estou deixando ele conduzir a célula. Não tem ninguém que possa fazer lá, não? Inclusive, tem que pensar nisso. Se, por exemplo, você faz uma reunião, seu supervisor faz uma reunião com você na terça-feira, e você está pretendendo, por exemplo, na quinta, fazer a reunião com os seus liderados, você tem que pensar em não ir na quarta, porque senão você fica muito sobrecarregado. Então, são ideias novas que a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo nelas. Hein? A gente vai devagarzinho, mas a gente chega lá. O que é evangelizar? Estamos já saindo das fases da célula. O que é evangelizar para você? De forma bem simples. Falar do amor de Jesus, comunicar a salvação em Jesus Cristo, não é isso? Então é isso aí. É comunicar às pessoas o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Passar isso aqui, eu gostaria agora de... Quem está aqui que tem em torno de 5 anos de convertida? 7? Quanto você? 6. Está ótimo. Mais alguém? Isso aqui é só crente velho, né? Não é crente velho, é crente antigo. Eu também tenho 68. Nasci dentro da igreja. Hein? Legal. Então, vamos ouvir. Quem fica mais à vontade para falar? A Tâmara ou a sua co-líder? Vamos deixar a Tâmara. É isso. Quantas vezes você ouviu o Evangelho antes de receber a Jesus? Vai pensando. Espera aí, um minutinho. Quanto tempo levou este processo? Mais uma. Quantas pessoas estiveram envolvidas? Tem isso em mente ainda? Então, quantas vezes você ouviu o Evangelho? Muitas vezes. De diversas pessoas. Não tinha alguém assim, no complô, orando, e você nem sabia que estava orando? Eu sabia, minha mãe. Muito bem. E quanto tempo levou esse processo? 17 anos. Uau! E você tem noção de quantas pessoas estavam envolvidas nessa conspiração divina? Essa igreja
tenho certeza. Que bom, que bom. O que vem à sua mente quando você escuta essa palavra evangelizar? A liderança de sua célula diz assim: sábado vamos fazer um evangelismo na rua, na nossa rua. O que em geral vem na nossa mente, na mente de seus liderados? Não sei fazer, né? A gente arruma uma ocupação depressa, não é isso? O Claudio Miro pode compartilhar conosco, né? Você andou fazendo uns convites para pessoas se evangelizarem aqui na rua? Conseguiu alguma equipe? É. E as que você tentava, respondia o quê? Então, olha aí. Essas são as desculpas mais comuns, né? Não. Tenho vergonha, não sei falar de Cristo, vão debochar de mim, vão me rejeitar, não saberei crer, responder, não vão crer. Como é que a gente sabe que não vão crer? Não é verdade? Vamos quebrar paradigmas. Olhe só o que é tido como mito. A pergunta, a Tâmara, foi bem pensando nisso aqui. Mito sobre evangelismo. Mito, você tem isso aí na sua folha. Mito sobre evangelismo. Evangelismo é para alcançar os desconhecidos. Mito. Qual é a realidade? A maioria das pessoas é alcançada por amigos, vizinhos. E qual é a implicação disto? Devemos focar nas pessoas mais próximas a nós. Outro mito: evangelismo é com pregadores e crentes experientes. Qual é a realidade? A maioria é alcançada por cristãos comuns. Então, qual é a implicação disto? Compartilhe Jesus com palavras e com demonstração de amor, de carinho, procurando fazer alguma coisa para a pessoa, entendendo que não é um ato único, mas é um ato que vai continuar, é um processo. Outro mito: evangelismo é uma conversão imediata. Quem assim, teve essa experiência de falar de Jesus para uma pessoa e você foi ali aquela última pessoa, na semana seguinte ela estava na célula, estava na sua igreja? Alguém tem uma experiência assim? Diga, Normi. Claudete. Uhum.
Mas, de qualquer forma, não foi assim. Evangelizei, aceitei. Você fez 4 semanas com ela. Então, não foi imediato. A intenção dela, na verdade, naquele dia que eu estive na casa dela, ela ia tirar a vida dela. Sem falar os processos de conspiração, né? De ter uma tia, uma avó, uma prima, um irmão que a vida inteira orava por ela, né? Então, existe o processo. Kátia? Um pouco mais alto, Kátia. Crente. E ficou firme? Mas normalmente é um processo, né? Via de regra é sempre um processo. Vamos prosseguir? Oi. Fala mais alto. Uhum. E foi a primeira visita? E eles continuam firmes? Que bom. Mas normalmente não é assim. Eu estou perguntando porque existem situações diferentes. Então, a conversão geralmente não é imediata, é um processo. E a gente tem que oferecer oportunidades a estas pessoas para que elas passem por esse processo através da célula, nos cultos, convidando para reuniões especiais, envolvendo esta pessoa com a fé. De alguma forma, alguém está sustentando em oração. Sim. Outro mito é que o evangelismo precisa palavras bonitas, palavras enfeitadas, palavras corretas, mas, na verdade, as pessoas são tocadas por ações, por manifestação de amor, por carinho, por uma disposição de ajudar, de ir na casa dela, de orar por ela, manifestações de amor. As implicações atenda às necessidades das pessoas. Se nós atendemos às necessidades das pessoas, isso vai mudando essa ideia e ela vai aceitar a Jesus. O último mito aí, evangelismo é influência de uma só pessoa. Só uma pessoa levou essa pessoa a Jesus. Quando a realidade é que quantos mais cristãos fazem contato, quanto a gente envolve esta pessoa com mais cristãos, mais fácil se transforma a conversão dela. Se a gente leva para uma célula, ela automaticamente ela vai ser ajudada por um todo mundo vai estar ali mirando ela durante a célula. Então, a implicação é que nós devemos apresentar o máximo de pessoas cristãs àquelas que nós estamos evangelizando. Próximo. Olha a comparação a respeito da estatística de evangelismo. Olha só. Pela TV, evangelismo pela TV, 1.1. Filmes evangelísticos, 1.1. Com a aplicação da Bíblia, 1.8, com literaturas cristãs, 1.7, sermão pregado, 2.8, rádio, 2.9, trabalho pessoal do pastor, 2.9, cruzadas evangelísticas que apresentam milhares de conversão, olha o resultado, 4.4,
Billy Graham falava em 3% de resultados. Agora, quando fazemos contatos com amigos, 29,9%. Com parentes, é incrível, mas a gente não observa isso. Eu me assustei com essa ideia de parentes. Se você soma o amigo e o parente, dá quase 80%. Não que estas outras evangelizações não prestam, não sirvam, vamos abandoná-las. Elas fazem o papel delas. Não conheço alguma porcentagem dessas, até porque é uma semente lançada, né? É um folheto entregue. O pastor Fabiano tem uma experiência lá da igreja dele, que a primeira pessoa que se converteu lá foi com um folheto, né? Então, tem os evangelismos não só de rua, mas de ônibus, que você deixa a palavra e a pessoa vai. Muito provavelmente entra naquela fase do processo. Ela entrou num processo de evangelismo que alguém vai chegar na frente, ela já vai estar mais folgada, mas não tem percentual, não. Tá bom? Isso aqui só é importante para ressaltar o fato de que essas duas coisas são praticadas através da célula muito facilmente. Não é você evangelizar amigos e parentes. Quando a gente dava um treinamento de evangelismo, não temos dado ultimamente, João 3,16, a gente faz uma pesquisa na hora sobre incrédulos tipo A e incrédulos tipo B. Quem é o incrédulo tipo A? Vocês lembram? É este aqui. Os amigos, as pessoas que você fala, ela te ouve, ela te dá atenção, ela te faz pergunta. Esse é o chamado incrédulo tipo A. Ele é aberto. O incrédulo tipo B é aquele que não está aberto de nenhuma forma ao Evangelho. Critica o crente, não acredita em Jesus, não tem noção de igreja, toda igreja é boa, importa que você siga, menos eu. Minha mulher até gosta, mas eu não gosto, eu não preciso. Esse é o incrédulo tipo B. Mas aí a gente faz na hora uma pesquisa. Quantos aqui conhecem pessoas tipo A, que te ouve, aceitaria você conversar com ela, e eles começam a escrever. É assim, entre incrédulo tipo B, 10, por exemplo. Incrédulo tipo A, no grupo, 150. Então, isso comprova essa estatística, que nós temos mesmo próximos a nós, sejam parentes, ou sejam amigos, ou pessoas do meio vivencial, que facilmente aceitam uma abordagem, é um número muito grande, muito propício para a célula. Não é verdade? Então, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente precisa ir acreditando que a gente tem capacidade de fazer isto. Agora, entrando um pouquinho no evangelismo, é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pleno conhecimento da verdade. Gostaria de trabalhar com você esse gráfico agora, pensando
no que ele está falando. Quando nós evangelizamos, nós obedecemos a... Quando não evangelizamos, nós desobedecemos a Jesus. Quando nós evangelizamos, somos sensíveis à necessidade do homem, do próximo. Quando não evangelizamos, insensíveis à necessidade das pessoas, desprezando essas pessoas. Quando evangelizamos, somos conscientes da exclusividade do Evangelho, da importância de que só o Evangelho liberta, só o Evangelho salva, não há outro instrumento de salvação a não ser o Evangelho de Cristo. Quando não evangelizamos, somos inconscientes da exclusividade do Evangelho. Quando evangelizamos, vamos ler todos juntos? Promovemos a glória de Deus. Quando não evangelizamos, desprezamos a glória de Deus. Qual é a sua posição quanto a isto? Gostaria que parássemos agora e orássemos sobre isto. Pensando nessas perguntas de obedecermos e não obedecermos. Gostaria que o supervisor chamasse o seu grupo agora e orássemos sobre isso. Se nós sentirmos necessidade de orar arrependendo, vamos orar arrependendo. Sentimos necessidade de orar pedindo temor do Senhor, porque somente quando há temor do Senhor a gente consegue entender estas coisas, entender que quando nós desobedecemos, desobedecer é pecado. Se nós desobedecemos, nós estamos pecando contra o Senhor. Este é o coração do Senhor. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor quer que todos sejam salvos. Este é o sonho de Deus com respeito à humanidade. Vamos, os supervisores se levantar, fazer seu tempinho, cada supervisão chamando pessoas ligadas a uma célula, vai para onde o líder de célula seu está. Ache o seu supervisor.
Irmãos, poderiam fechar a conversa e pelo menos um do grupo orar por este assunto? Orando e encerrando cada grupo. Hein? Vai. Pode fazer. Homens, não subam para lá, homens, voltem para cá que vamos continuar a reunião. Amém. Agora a gente vai passar rapidamente sobre evangelismo, passos de como evangelizar. Como aqui a maioria são pessoas que já fizeram algum tipo de treinamento, sabem falar de Jesus. Aqui seria quase que um treinamento, e se fosse explicar direitinho, seria um treinamento na verdade, só faltaria depois a aplicação, cada um tentando evangelizar o outro. Então, a mensagem do Evangelho. A mensagem compõe do plano de Deus, o problema do homem, o amor de Deus e a decisão. Como abordar pessoas? Com atenção, interesse, demonstrando interesse por ela, provocando interesse, dando fome a ela, dando sede, fazendo-a desejar, a ouvir a palavra e a ação, começando a agir em direção ao evangelismo. Etapas. Primeiro passo, conquiste a atenção das pessoas. E como fazer isso? Não pregue, não faça pressão, mas ouça o máximo possível e compartilhe. Ainda primeiro passo, crie interesse. Tenha interesse pelas pessoas e você conquistará o interesse delas, né? Provocar o interesse das pessoas, conversando, ouvindo, provocando o desejo nelas de ouvir sobre Jesus. Ainda o primeiro passo. O terceiro, crie desejo de seguir. Sim.
Na verdade, sempre a gente tem um gancho para falar de Jesus, se a gente estiver intencionalmente pensando nisso, de tudo que ela falar, a gente pode pegar um gancho. Não é? Entrar na conversa dela e oferecer Jesus, provocar interesse nela através desta fala. Criar o desejo de seguir, fale do seu testemunho, não pergunte, não faça as perguntas, mas fale inicialmente do seu testemunho. Conte como isso é poderoso. Poderoso você ter um testemunho rapidinho, convincente, como foi que você aceitou a Jesus, sem ficar entrando em mínimos detalhes. Isso provoca interesse, isso provoca fome, isso provoca sede. O segundo passo é como compartilhar. O plano de Deus, o que diz Gênesis 1:31, quem se lembra? 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e havia ficado, e fez muito, muito bom. O pecado do homem, Romanos 3:10 vai dizer, todos pecaram. 3:23, não há um justo só em 3:10, e 3:23, todos pecaram e perderam a presença de Deus. O ponto 3 é falar do amor de Jesus. Apesar de Deus ter um projeto lindo, nós pecamos e Deus enviou o seu Filho amado. E aí o texto de Romanos 10:9 vai falar do momento da decisão. Usa o texto de Romanos 10 que diz, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O terceiro passo, como obter resposta. Convide a pessoa para tomar uma decisão. Aqui a gente já falou algumas vezes, você não usar a pergunta não. Você não gostaria. Às vezes a gente faz a pergunta na negativa. Se a gente falar assim, você não gostaria, qual é a possibilidade da pessoa responder? Não. E às vezes a gente até inconscientemente leva a pessoa para esta ideia. Se ela está querendo fugir ali daquela presilha espiritual que ela está entrando, a gente já deixa uma porta muito aberta. Explicar para ela os requisitos, falar do amor de Deus, relembrar o amor de Deus, que todos somos pecadores, mas Jesus Cristo é a nossa resposta, e convidá-lo para tomar a decisão, se ele sabe o que ele está fazendo, se ele sabe a decisão que está tomando. Aí, nessa confirmação, você entendeu o que acabou de fazer, você foi sincero, você acha que Jesus o enganaria? Onde Jesus está agora? Naturalmente as pessoas respondem, está no meu coração. Aqui eu fiquei olhando para todas as vezes que eu estava estudando, lendo e relendo, olhando para esta foto, eu ficava encantado com ela. Isso é uma Dia do Amigo. Isso é uma célula que levou os amigos. Hein? Nil. Aleluia. Profetiza ao Filho do Homem. Irmãos, nós já fizemos a campanha do amigo no templo. Eu tenho a camisa até hoje.
Mas isso aqui é uma coisa tremenda. Se a gente conseguir isso aqui, nós vamos colocar isso no nosso planejamento para o ano que vem. Meus irmãos. Alguém está preparado para fazer um teste, fazer uma festa do amigo aí? Fabíola está pronta para fazer? Não tenho, Fabíola, porque este é um treinamento novo, ele nunca foi dado, está sendo liberado agora. Não tenho. Eu não tenho informações, porque não tem outras pessoas que deram. É. Lá eles estão muito antenados e é possível saber, procurando saber quem é o líder que está nessa foto aí. Aí no dia amigo da célula, ele fala de uma reunião especial para levar convidados, planejar com antecedência, criar algo diferente do habitual, convidar pessoalmente, preparar testemunhos pessoais, palavra evangelística e confraternização. Mas queria que você abrisse a sua apostila na última parte aí. Aí eu não sei se a gente repete aqui em grupão ou se pessoas do lado mesmo podem ir compartilhando. Aqui ele mostra todo o esquema. Vamos juntos por aqui mesmo? Todos juntos? Planeje quando e onde será o evento. Seja criativo e faça algo diferente do habitual. Invista numa decoração para o local, um lanche mais caprichado, um convite impresso ou virtual para ser entregue aos convidados. Desafie cada membro da célula a orar por 3 pessoas nas 2 semanas anteriores ao evento. Faça contato e envie um convite para o maior número de pessoas possíveis. Escolha alguém para preparar seu testemunho pessoal para compartilhar com os presentes. Prepare o louvor com músicas simples. Olha que coisa interessante. Fáceis de cantar e com mensagens evangelísticas. Prepare e entregue uma pequena lembrança aos convidados para que se sintam acolhidos e desejem retornar ao convívio com o grupo na próxima semana. Planeja a programação, lanche especial, confraternização, dinâmica de quebra-gelo, músicas evangelísticas de 2 a 3, testemunho de conversão de 2 a 3, palavra evangelística de no máximo 20 minutos, apelo e oração pelos decididos, convite para a próxima semana, anotação dos dados dos convidados. Está bem aí destrinchado. Seria bom você guardar essa folha, porque isso aqui é uma ideia maravilhosa, fazer isto. Nós vamos colocar isso aí na nossa agenda do ano que vem, mas seria muito interessante que alguém fizesse um teste, mesmo que fosse mais tímido, já até para a gente perceber como, aproveitar uma das células dessas que ainda estão grandes, e aí tem a possibilidade de convidar muitos visitantes. Falar em células grandes, quarta-feira, anteontem, multiplicou mais uma célula. Amém? Qual que foi a célula? Qual que foi a célula? Uhum. A de vocês, a mãe ficou como? Que nome?
A gerada ficou com que nome? Kadosh. Kadosh, muito legal. Kadosh. Quem que é líder, co-líder, está com o seu celular aí? Em primeira mão para você. Chegou aí? Liderança de célula. Uai, tá indo de avião aí? Chegou. O que é isso? Aonde que será? Olha os temas a serem abordados. Transição parte 2, reuniões com liderança, escola de líder, abertura das células, supervisão, planejamento da multiplicação, conexões do DNA e talentos. Por favor, não façam como alguns fizeram no DNA 1. Deixaram para a última semana e perderam o lugar. Então, isso aqui não está liberado ainda não, irmão. Estou passando para você, ainda nem está aberta a inscrição. É só para você ficar com sede. Ainda está no forno, hein? Não, irmão. Não, pode falar com sua célula, mas não sai do... Aí o meu líder lá vai falar assim, você não é de confiança mais. Uma outra coisa, irmãos, é que por causa desta mudança aqui, vocês viram a data, né? Dia 12 de novembro. Nós teríamos, no dia 14 e 15 de novembro, o treinamento Células Excelentes, que seria segunda noite e terça o dia todo. Tiramos o treinamento de Células Excelentes deste dia e colocamos no dia, confiram aí para mim, 21 e 22, sexta e sábado. 21 e 22 de outubro. 21 e 22 de outubro. Está na agenda da igreja e ponha na sua agenda. Esse é um treinamento que quem vai dar é o pastor Marcelino para nós. Líderes e colíderes. Pode convidar toda a liderança, não tem problema não. Esta foi uma... Essa foi uma das razões que eu ofereci à nossa igreja para fazermos aqui, para facilitar para nós, para o grupo que está sendo maior, e a oportunidade de mesmo outros líderes virem, porque está dentro de casa, né? Fica muito fácil. Então, ajustem isso aí, dia 12, o DNA 2, e dias 21 e 22, uma sexta e um sábado consagrado inteiro, de 8 até 20 horas, mais ou menos. Hein? Não, outubro, 21 e 22 de outubro. Células excelentes. Amém? Podemos ficar em pé? Queridos supervisores, certifiquem-se se os seus líderes estão vindo nas reuniões, faça uma rechamada.
O líder, certifique se seu co-líder está vindo para a reunião. Não podemos baixar a guarda. São só 6 semanas, já fizemos 3. E nós queremos chegar à 6ª com este número maior, com todos voltando e ninguém ficando para trás. Esses encontros estão sendo gravados, só o primeiro que não está gravado. Então, você pode acessar a igreja e ver onde está disponível. Tem lugar no site, Tiago, disponível? Está no YouTube, Tiago? Está no YouTube? Então, está liberado para qualquer pessoa ver. Sim. O primeiro nós não gravamos, mas todos estão sendo gravados para aqueles que, porventura, por causa de trabalho, viagem, doença, qualquer coisa assim, ele possa assistir para ir acompanhando as mudanças, os novos entendimentos que a gente está tendo. Falei. Esse dia 12, não sei, eles mandam para vocês um material que eles não gravam, mas eles mandam os vídeos, as apostilas. Vamos orar, meus irmãos? Depois, pastores e presbíteros, venham rapidinho aqui para frente, para a gente conversar rapidamente a pauta do Gilson. Obrigado, meu Deus, por esta noite, obrigado por mais um tempo de descontração, podermos estudar esses assuntos, descobrir as novidades, confrontar as nossas falhas, não só no método, mas no nosso caráter, na nossa construção de cristãos, Senhor Deus. Nós temos uma grande barreira a vencer, que é não só de convidar amigos, mas levar pessoas a Jesus, trazer estas pessoas para as células, discipular estas pessoas, Senhor. Nós esperamos do Senhor mudanças extraordinárias sobre cada um de nós, Senhor. Todos nós somos carentes, miseráveis, pecadores diante do Senhor, mas queremos receber perdão, Senhor, daquilo que temos falhado até aqui e reiniciarmos uma nova etapa, tentando pelo menos, alcançando os alvos, os objetivos, de maneira gradual, à medida que a luz vai entrando, Senhor, a gente possa ir prosseguindo e apaixonando por esta ideia de amar o que o Senhor ama, ter como paixão aquilo que o Senhor tem paixão, ter como propósito para a nossa vida aquilo que o Senhor tem propósito para nós. Nós oramos a Ti, Pai, pedimos que leve os Teus servos em paz para suas casas, proteja-os com Teu cuidado e Teu amor, no nome de Jesus. Amém e amém. Vão na paz, queridos. Amanhã, pastor Celeste é às 14 horas, especialmente aqui para este público, hein?